mudar de assunto agora, a gente vai conversar com o Felipe Boarim Lastorina, isso? Isso. Bem-vindo, meu querido. É advogado e professor de Direito Administrativo da Damásio Educacional. Tivemos algumas mudanças na nossa legislação de trânsito, né? Nos últimos tempos. 12 de abril começou a valer, não é, professor? Dia 12 de abril, segunda-feira passada, começou a valer as novas regras oriundas aí da Lei 14.071 de 2020. Na sua avaliação pessoal, você considera essas mudanças de uma forma geral positivas ou negativas para a nossa lei de trânsito? Foram positivas. Eu vejo que teve uma dosimetria, um equilíbrio, né? Podemos dizer assim. Se por um lado foi agravado a questão ali, enfim, de uma situação que volte para falar para o condutor de ter mais cuidado com as infrações gravíssimas, por outro lado ele teve ali uma ampliação da pontuação. Então eu achei bem equilibrado essa forma de nova alteração da visão do código. Eu achei que foi bacana. E quais foram as principais alterações? Bom, o prazo de renovação da CNH foi alterado. A gente antes tinha lá um prazo fixado de 5 anos como sendo o máximo. Hoje agora a gente já tem fracionado de 10 anos, de motoristas até 50 anos. 5 anos para motoristas que estão entre ali os 50 anos e os 69 anos. E os acima de 70 ficou para 3 anos ali a renovação da CNH. Ah, que bacana. Olha, a gente consegue ver, inclusive, fica até mais fácil para a gente visualizar. Então, até 50 anos, em vez de 5 anos para renovação, a gente dobrou esse tempo. Exato. E temos agora 10 anos. Justamente. Tá. Outra mudança que teve também foi com relação à suspensão da CNH, né? A gente tem ali agora um parâmetro que deve ser voltado com relação à infração gravíssima. Tá. Ela que vai diferenciar se a sua pontuação, que agora passa a ser 40 pontos, antes era 20. Antes era 20. Agora voltou a ser, foi para o patamar duplicado, majorou, foi para 40. Mas o que acontece é que se você toma uma infração gravíssima, esse score de 40 passa para 30. Tá. Então, eu vejo... Se você tomar 2, cai para 20. Cai para 20. Tá. Mas o que é engraçado... A pontuação para gravíssima é 7, né? É 7 pontos. Tá. Então eu vejo assim, uma situação em que você tem um limite de 7 pontos ali que você afrontou com a infração, e você tem ali uma redução. Então, na verdade, você tem a somatória de 7 pontos com a subtração ali de mais 10 pontos. Então, você, na primeira infração gravíssima, você perdeu 17 pontos. Sim, né? Então, verdade. É uma ótica distinta para você ter cuidado. Que interessante pensar por esse lado, é verdade. Pois é. Quer dizer, a pontuação ficou ainda maior pensando por esse lado. Justamente. E aí, como a gente falou, então cai 10 pontos. Se toma uma, se toma 2 gravíssimas, Duas ou mais já perde gravíssimas, 20, já vai fica com 20 pontos. Mas aí tendo leves e moderadas, a gente conserva os 40 pontos. Continua com um patamar de 40. Tá, legal. Também interessante, né? Ficou um pouco mais flexível, então, sim, né? Sim. Vale dizer também que os profissionais que trabalham, né, com o veículo, né, são os motoristas profissionais, eles, independente de tomar infração de qualquer natureza, eles continuam com o score de 40. Independente do peso da multa, então, 40 pontos para eles. Para eles vai ficar sempre com o patamar de 40. Ocorre que se ele somar 30 pontos, ele já vai ter que parar e fazer uma reciclagem. Ah, tá bom. Legal. Vamos falar agora sobre o transporte de crianças no carro, porque esse foi um ponto polêmico. Há um tempo atrás, muito se discutiu sobre isso, né? Que queriam flexibilizar demais no primeiro momento, né? Na proposta inicial dessa nova legislação. E aí chegaram no meio termo, que eu achei até bacana. Eu achei também bem razoável. O Código de Trânsito, ele abordava, a princípio, tão somente que criança com menos de 10 anos vai lá para o banco de trás. Agora, veio uma resolução do CONTRAN, é a resolução 819, que aí começa a fazer o escalonamento do uso do bebê conforto, da cadeirinha ou do assento em elevação. Né? Exato. O que chamam de booster, né? Então, agora, com relação a não é mais a idade, a nota de corte seria a altura da criança. Também. Né? O parâmetro dessa resolução visa aí também não só a altura, como também o peso. Tá aí na tela para vocês. O bebê conforto para criança de 1 ano ou até 13 quilos. Né? Entre 1 ano e 4 anos, ou até 18 quilos, você vai lá para a cadeirinha. Cadeirinha, banco traseiro. Isso. Tá. Entre 4 e 7 anos e meio, ou até 35 quilos, aí você vai utilizar aquele assento em elevação. Tá. Agora, se a criança tem de 7 anos e meio a 10 anos, né, aí, no caso, você vai passar para o banco traseiro com a utilização do cinto. Tá certo. Bom, mas 10 anos, então 1,40, a partir de 1,45 já pode para o banco da frente? Você tem 10 anos ou acima de 1,45 já pode ir para frente, para o banco da frente. Pro banco da frente. Mais de 10 anos ou acima de 1,45 m. 1,45 m, mesmo sendo menor de 10 anos. Mesmo sendo menor, é um parâmetro alternativo que a legislação fixou. Estando com uma altura maior,
já pode ir lá. Mas vai que tá com aquele... Isso é uma coisa, né? Falando em criança, gente, para eles ir pro banco da frente é como se estivessem tirando carta, né? E se afrontar essa upgrade. ordem... É infração gravíssima. É gravíssima? É gravíssima. Ah, mas tá certo, tem que ser mesmo, porque a gente tem que primar pela segurança das crianças, sem dúvida. E eu sou pai de gêmeos também, então aí fica, né? Cheio. Beijinho pro Theo e pra Sofia. Tão gostoso. Arrasou. Theo? É um casal de gêmeos. Que bom. gostosinho. Bom gosto. Bom, uso obrigatório durante o dia do farol, que a gente tinha comentado, agora não é mais. Ele é obrigatório tão somente para as pistas simples. Tá. Mas na dúvida, Regiane, mais fácil deixar ligado. Eu deixo ligado direto. Eu acho muito mais fácil, inclusive, né? Bom, existem outras situações que também mudaram, inclusive com relação à embriaguez e tudo mais, que a gente volta a conversar sobre isso numa outra oportunidade, perfeito, tá bom, professor? Combinado. Felipe Boarim Lastorina, que é advogado e professor de Direito Administrativo da Damásio Educacional. Você segue lá no Instagram, @Felipe_BL, é isso? Tem um pontinho aqui? B.L, isso. Tá. @Felipe_B.L. Perfeito. Obrigada, meu querido. Que agradeço. Até uma próxima, viu? Obrigado. Obrigada pelos Tchau, tchau. esclarecimentos. Valeu. Muito bom.